Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estarmos aqui mais uma vez para junto nós falarmos a respeito das lições bíblicas. E já estamos na lição de número 10, que tem esse título, A Expansão da Igreja. O nosso textuário diz: mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Também temos a nossa verdade prática que diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Ou seja, não adianta ficar apenas cultuando a Cristo dentro das quatro paredes da igreja, porque cultuar a Cristo também significa levar o seu evangelho a todas as pessoas. A igreja também não pode perder o seu alvo. A igreja não pode se dispersar com outras coisas que não seja a pregação do evangelho. É isto que precisa ficar bem claro, meus irmãos, porque muitas vezes nós queremos militar outras guerras, outras batalhas, que são importantes, mas elas são em segundo plano. O primeiro plano é a pregação, sempre foi, sempre será a pregação do Evangelho, tá bom? Então nós precisamos estar atentos para isso. Olha só, leitura bíblica em classe está em Atos 8, capítulo 8, que fala a respeito da dispersão dos cristãos, não é? Quando a igreja começou a ser perseguida de maneira mais feroz, já que eles continuavam em Jerusalém, pregando o evangelho ali em Jerusalém, mas a perseguição fez com que eles se dispersassem para outros lugares, né? Saindo de Jerusalém para outros lugares, conforme Jesus tinha dito. Vocês vão começar pregando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então não era para ficar restrito apenas ali a Jerusalém. Esse ponto é algo que a gente precisa enfatizar. Meus irmãos, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos, né? Como você já sabe. Primeiro ponto, você pode ver aí a igreja diante da perseguição, e aí nós temos os outros subpontos: embora perseguida, não fragmentada, a igreja em luto, mas não desesperada. Né? Também, segundo ponto, a igreja que evangeliza, evangelização centrada na palavra de Cristo, na palavra, né? E evangelização centrada em Cristo. Tá? Terceiro e último ponto, a igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja, a igreja que discipula. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Esse ponto aqui eu queria uma certa atenção dos irmãos, que eu gostaria também de saber a opinião dos irmãos a esse respeito. Né? Então vamos lá para nós darmos continuidade aqui. Primeiro ponto que você pode ver aí da nossa lição é a igreja diante da perseguição. Mesmo sendo perseguida, ela não foi fragmentada. Isso mostra que a igreja, mesmo sobre severa perseguição, ela não foi destruída, ela não foi desmembrada, porque a igreja estava unida, a igreja estava orando, a igreja estava em constante comunhão. Né? O versículo 1 do capítulo 8 diz que eles foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, com exceção dos apóstolos, que, como diz a nossa lição, ficaram em Jerusalém para dar suporte à igreja que estava sendo assim perseguida. Meus irmãos, isso aqui era uma coisa que já era esperado, porque Jesus disse: se fizeram o que fizeram com o mestre, o que não farão com os discípulos, né? Então já era esperado. A perseguição já era algo que se esperava que acontecesse, tá bom? Então, aqui diz que deve ser destacado que mesmo perseguida,
e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. E eu quero novamente, meus irmãos, chamar atenção para algo aqui muito importante, porque esta igreja ela não estava institucionalizada. Eu já falei aqui em outras ocasiões, mas eu acho importante a gente dizer, essa igreja funcionava como um corpo espiritual de Cristo, não é? Ela não funcionava em um templo físico, visto que o templo físico cristão só foi acontecer, segundo os estudos, 270 mais ou menos depois de Cristo, uma vez que os cristãos, a igreja primitiva, os cristãos da igreja primitiva não tinha templos, eles se reuniam ou no templo de Jerusalém ou nas casas, não é? Porém, como a perseguição ficou acirrada, o que eles fizeram? Então, eles se deslocaram para as casas. Então, a igreja tinha mais esse âmbito familiar, que é o que a gente chama hoje, né, dos cultos familiares que existem nas casas e que, segundo alguns estudiosos, ainda surte um efeito melhor, não é? No quesito evangelização, porque você ali convida pessoas que não são evangélicos, que não professam a nossa fé, e você vai se reunir com eles ali, então você vai cantar louvores, você vai ministrar a palavra, não é? E você vai ter um contato mais direto com essas pessoas. Era assim que a igreja se reunia. Esse ponto eu acho importantíssimo, porque você não tem aqui uma igreja com uma logística bem estruturada. Não, não tem. Só que havia um poder, havia o Espírito Santo que estava organizando aquela igreja, que estava ordenando aquela igreja, que estava juntando aquela igreja de maneira que ela não fosse fragmentada, mas ela continuava forte, ela continuava unida. Meus irmãos, o segundo ponto, subponto, fala da igreja em luto, né? Quando diz aqui que depois da morte de Estevão, que nós abordamos na lição passada, né, os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Ou seja, nós estamos falando aqui da igreja que pranteia os seus mortos, porque nós somos seres humanos, nós somos seres emotivos, então é natural que a gente sinta a dor daqueles que estão perecendo, meus irmãos. Quando a gente olha aquelas imagens que a gente vê na Nigéria, por exemplo, você sabe, segundo o site Portas Abertas, já foram entre 2024 até o presente momento, 2025, 4.467 cristãos mortos ali por aquele grupo terrorista, né? O Boko Haram, que entra nas igrejas, que incendeia as igrejas, que mata as mulheres, que matam as crianças. Então, meus irmãos, é claro que isso é algo que nos deixa tristes, e a gente percebe que ali é a verdadeira perseguição. Hoje se fala de perseguição, mas ali é que é a verdadeira perseguição, e é uma perseguição declarada, é uma perseguição literal, é uma perseguição fatal. Por que fatal? Porque tem gente morrendo por causa do evangelho. Então a igreja tinha que ficar mesmo de luto nesse sentido, não é? Chorar com os que choram, chorar com as famílias que ficaram, que sobraram dessas matanças que estão acontecendo. Então, eu oro a Deus para que todos nós, eu inclusive que estou falando com você, também seja tocado pelo Espírito Santo, para a gente chorar com esses irmãos, para a gente orar por esses irmãos, para a gente interceder por esses irmãos que estão passando, sim,
perseguições ferrenhas, perseguições terríveis, e é isso que a gente precisa entender, tá bom? Agora, apesar da igreja estar sendo perseguida, ela não está sendo fragmentada, e apesar da igreja estar de luto, porque está chorando pelos seus mortos, ela também não ficou desanimada. E ela não ficou também desesperada. A igreja pranteou, chorou por Estevão, derramou lágrimas, mas não há aqui indício que essa igreja ficou desesperada, desmotivada, ou cheia de tristeza, ou mesmo que a tristeza a tenha impedido de prosseguir. Pelo contrário, nós vemos Deus fazendo grandes coisas para isso. Na lição passada, nós colocamos ali o texto sobre passando o manto, né? Quando a gente fez ali uma reflexão sobre o fato das vestes de Estevão ser colocada aos pés de um jovem chamado Saulo, e esse jovem, em princípio, ele continuou perseguindo a igreja ferozmente, mas era este que Deus queria para transformar. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa entender, né? Então, a igreja não ficou desesperada, mas ela prosseguiu avante. Meus irmãos, indo aqui para o segundo ponto, nós temos a igreja que evangeliza, tá? A evangelização era, portanto, centrada na palavra. Em Atos 8:4, a gente lê que os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, ou seja, mostra claramente que eles tinham um objetivo, pregar a palavra, e essa palavra era essencialmente o evangelho de Jesus, não é? Me chama muito a atenção aqui que eles foram espalhados por causa daquela perseguição, né? Por diferentes lugares, mas eles não cessaram de falar das boas novas do Evangelho. Isso aqui me chama muito a atenção, porque, como eu tenho dito reiteradas vezes, preste atenção que nós estamos falando de uma igreja que estava no seu nascedouro, que ainda estava nascendo, que ainda estava se consolidando, não havia treinamento para evangelismo, nem sequer havia, meus irmãos, o Novo Testamento, porque o evangelho que eles pregavam, a palavra que eles pregavam, era aquela que estava dentro deles, conforme Jesus tinha dito, a palavra está dentro de vocês. Então, nós podemos fazer aqui uma comparação. A pregação deles não era baseada, por exemplo, em pegar a Bíblia. Eu vou pegar a Bíblia aqui e ler uma carta de Paulo aos Coríntios. Não, eu vou pegar aqui a Bíblia e vou ler aqui em Atos, ou vou ler aqui uma palavra de Jesus em João. Não, 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 não. Por quê? Porque não havia Bíblia escrita, Novo Testamento escrito, mas a palavra que eles pregavam era o Evangelho, exatamente porque o Evangelho estava dentro deles. Irmãos, isso aqui é muito significativo, sabe? Por quê? Porque você vê uma igreja intrépida, uma igreja que tem coragem, tem intrepidez para pregar o Evangelho, mesmo com condições difíceis, a gente pode dizer, condições precárias. Por que não precárias? Por que não dizer precárias? Primeiro, porque eu já disse aqui para vocês que eles não tinham tempo para se reunir, eles não tinham um treinamento de evangelismo, eles não tinham uma escola dominical, não tinham nada disso. Claro que eles se reuniam, imagino eu, para estudar a palavra,
mas esse estudar a palavra está dentro do compartilhar o evangelho que eles receberam, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, mas mesmo assim eles já pregavam a palavra. Isso aqui é muito significativo, irmãos. Hoje nós temos a palavra, não é? Temos a Bíblia em várias versões, temos a Bíblia no celular, nos aplicativos, e mesmo assim, às vezes, nós não aproveitamos a oportunidade para pregar o Evangelho. Então, isso é muito importante. Outra coisa que chama atenção aqui é que a evangelização está centrada em Cristo, diferentemente de evangelizações, pregações antropocêntricas, que mostra que o homem é o centro. Não, senhores. O centro é Jesus. Então, a pregação, a evangelização, ela é cristocêntrica. Como diz o comentarista, ele não pregava, Felipe não pregava ideias da moda, não é? Ideias modais, que estão na moda nos dias de hoje, mas sim pregava a mensagem da cruz. Era essa a mensagem. Cristo era o centro da pregação. Por isso que a evangelização precisa ser focada em Jesus. Hoje nós temos mensagens que são mensagens motivacionais, são mensagens em que Cristo é mencionado em segundo plano, porque em primeiro plano está o homem, em primeiro plano está o indivíduo, e não é assim. Primeiro plano é Cristo. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base, ela se torna vazia. Então, esse é um ponto importante, porque a mensagem da cruz é aquela mensagem que verdadeiramente transforma a vida, meus irmãos. Transforma as vidas. Então, a gente não pode fugir disso. Nós não podemos fugir da mensagem da cruz para outras questões. Não. A mensagem da cruz, ela é primordial. Ela é prioritária. Precisamos priorizar a mensagem da cruz, né? Não é outra coisa. Não é esses outros evangelhos que estão aparecendo por aí, né? Esse é um ponto que a gente precisa também levar em consideração. Interessante, meus irmãos, que ainda falando sobre essa questão da evangelização, a coisa está tão estranha que hoje você encontra anúncios, preste atenção, anúncios na internet de pessoas com estratégias, ou seja, eles estão vendendo cursos com estratégias para fazer a igreja crescer. Isso também é algo muito interessante, porque esta igreja aqui, que eu estou dizendo para vocês que não tinha recursos, não tinha logística, não tinha nenhum templo para se reunir, esta igreja, quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Por que isso? Porque havia um poder que estava por trás de todos aqueles cristãos, fazendo com que a igreja crescesse. Esse poder dava a palavra para eles, dava ousadia para eles falarem a palavra centrada em Cristo. Não eram essas estratégias que são vendidas na internet para fazer a igreja crescer. E ela pode até crescer, mas é como diz, apenas é um crescimento quantitativo, né? De quantidade. Não é um crescimento qualitativo, essencial. Tem muitas igrejas com muitos membros, mas que não tem mais evangelho. Tem outras coisas, tem mensagens de autoajuda, tem como se fosse algo apenas
para satisfazer o gosto do freguês. Também colocamos textos nesse sentido aí, né? Para falar a esse respeito, tá bom, meus irmãos? De igrejas que se utilizam dessa estratégia, que tem tudo, tem espaço grande, então lá na igreja você tem franquias de McDonald's, você tem teatro, você tem quadras de esporte, você tem piscina, você tem um conglomerado de coisas para atrair as pessoas, mas muitas vezes o Espírito de Deus já está longe daquela igreja. Vamos ficar atento a isso? Meus irmãos, para nós irmos aqui para o final, terceiro e último ponto, fala sobre a igreja que dá suporte à evangelização. A gente lê aqui que no livro de Atos, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra da salvação, enviaram para lá Pedro e João. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 14. Essa passagem ela mostra que a igreja de Jerusalém, ela dava esse suporte, essa logística, esse apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros, né? Então isso aqui já é algo importante, porque se a igreja de Jerusalém era aquela igreja que iniciou a pregação do evangelho, digamos assim, era aquela igreja central, não é? Onde os principais, os apóstolos principais estavam lá, então era coerente, era correto que essa igreja, que esses apóstolos dessem o suporte para aqueles que saíam. Né? Então, quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte a esse trabalho evangelístico e missionário. Né? Não basta apenas mandar missionários, é necessário dar suporte na missão que realizam. Isso aqui também é muito importante. Às vezes, a gente vê críticas que falam das grandes agências missionárias, dos grandes congressos de missões, que arrecadam muito dinheiro, mas muitas vezes esse dinheiro não é destinado diretamente para os missionários, né? A igreja colabora, a membresia colabora, porque os irmãos eles são tocados pela questão das missões, né? Você sabe disso. A gente tem 3 maneiras de fazer missões: orando, contribuindo e indo para fazer missões, né? Quem não pode ir, pode orar ou pode contribuir. Então a igreja é aquela que está dando esse suporte ou através da oração ou através da contribuição. Então é preciso, né? Hoje você tem treinamentos para missionários, né? Principalmente na questão transcultural, que você vai entender, você vai estudar sobre a cultura, né, daquele país, daquele local. Nós ministramos aqui a aula em uma instituição missionária e falamos muito sobre isso, né, sobre a questão da cultura, porque a cultura é ela quem dita tudo o que acontece em uma sociedade, né? Questão de crenças, questão de valores, questão de espiritualidade, questão de costumes, tudo isso está dentro da cultura. E o missionário precisa saber, o missionário precisa conhecer para poder ir pregar o evangelho ali naquele lugar. Então a igreja precisa dar esse suporte, visto que a questão missional, a questão das missões está bem evoluída nos dias de hoje, né? A igreja também discipula. Lucas, né, mostra que os apóstolos, indo a Samaria, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Isso mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a conversão, o batismo das águas, a capacitação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é claro que o discipulado, ele deve existir, ele precisa existir. Esse discipulado acontecia até com Jesus e os seus discípulos, né?
Você vê que Jesus ele dá instruções para os seus discípulos até o último momento em que ele é levado às alturas. Né? Eu sempre gosto, já falei aqui para os irmãos, gosto muito do texto de os discípulos no caminho de Emaús, né, que está lá em Lucas. Então, ali você vê Cristo transmitindo uma espécie de intensivão do evangelho, né, mostrando que ele está presente nas Escrituras desde lá, né, do Antigo Testamento, do Pentateuco, dos profetas, dos livros sapienciais, ele está presente em tudo, né? E tudo que aconteceu com Jesus foi cumprimento do que já estava escrito. Então, é muito importante, né, a igreja entender essa questão do discipulado. Ele é algo que acontece sempre, precisa acontecer. Né? Meus irmãos, aqui no final, o nosso comentarista ele diz assim: sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. E aqui ele escreve: para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Eu gostaria de apenas, nesse final aqui, de colocar uma questão, porque eu acho muito importante, né? Por exemplo, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? É na regeneração? É na conversão? É no batismo com evidência em línguas? Eu imagino que os irmãos concordam que nós recebemos o Espírito Santo no ato da conversão, no ato quando nós nos arrependemos, né? O Espírito Santo trabalha dentro de nós, porque foi isso que Jesus disse: o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos aqui alguns textos para corroborar isso. Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos recebido de um Espírito. Então, aqui, esse batismo aqui não está falando do batismo no Espírito Santo, mas está falando do batismo quando nós aceitamos a Cristo. Né? Então, esse aqui é um ponto importante. Romanos 8, 9 também diz que se uma pessoa não tem o Espírito, ela não pertence a Cristo. Né? E nós recebemos o Espírito no ato da conversão. Diz assim, Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 a 14, nos ensina que o Espírito Santo é o selo da salvação para todo aquele que crê. Em quem também vós estáis, pois, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado. Veja que é uma coisa subsequente, que é algo que está dentro de uma linha sequencial, né? Nós cremos e essa fé é que nos dá este selo do Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor. Então, para o louvor da glória, né, do Senhor. Esses três textos mostram claro que o Espírito Santo é recebido no ato, meus irmãos, da salvação. O que não invalida, preste atenção, nós somos pentecostais, acreditamos, não é, no falar em línguas, mas a gente precisa ser honesto nesse ponto, né? O que não invalida o recebimento do Espírito, do batismo no Espírito Santo, com evidência em línguas. Né? Então, esse aqui é um ponto importante. É por essa razão que ter o Espírito Santo é um fator de identificação em ter ou não a salvação. Além disso, o Espírito Santo não poderia ser o selo da salvação, conforme diz Efésios, se não fosse recebido no momento da salvação. Então, muitas escrituras deixam claro que a salvação é assegurada no momento
no momento em que recebemos a Cristo como nosso Salvador. Ou seja, o selo do Espírito é o que garante a nossa salvação. O selo do Espírito. E não apenas só receber o Espírito. Ou, por exemplo, se nós fizermos uma pergunta para os irmãos aqui, o falar em línguas, ele é garantia da nossa salvação? O batismo com evidência em línguas é garantia da nossa salvação? Ou é garantia o selo do Espírito Santo? Porque nós vemos uma certa diferença aqui. Você vê que a Bíblia mostra que pessoas vão falar em línguas, mas ainda assim vão ser desconhecidas de Jesus. Jesus mesmo vai dizer isso, né? As pessoas vão alegar, em teu nome falamos novas línguas, curamos enfermos, expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Então, o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo, não é uma garantia da salvação. Mas o selo do Espírito, sim, este selo do Espírito é garantia. Então, tem duas perguntas. Como recebemos o Espírito Santo? Recebemos o Espírito Santo quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, conforme João 3, 5 a 16. Quando nós recebemos o Espírito Santo? Quando ele se torna posse permanente no momento em que cremos, tá bom? Então, esse é um ponto importante que eu achei válido nós discutirmos a este respeito, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, continue orando por nós, faça aí os seus comentários, o que é que você acha dessas questões, deixe seu comentário e também compartilhe para que outros irmãos tenham também esse conteúdo. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.